Governo pode acabar com pagamentos do INSS. Eu explico para vocês nesse vídeo. Vou trazer aqui também a fonte, a origem dessa informação para vocês que ficarem interessados, que vão me acompanhar, é claro. Mas não se esqueçam de compartilhar esse vídeo aqui nas redes sociais. Compartilha essa informação lá no seu Facebook, compartilha essa notícia aqui lá na sua lista de amigos do WhatsApp. É um pouco revoltante para algumas pessoas, mas é uma realidade política que eu vou trazer para vocês hoje. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia nessa terça-feira, hoje 30 de março de 2021. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro aqui das principais informações, notícias e, é claro, ficar por dentro das dicas que eu costumo trazer aqui para ajudar as pessoas. Eu estou falando do projeto do Orçamento 2021. Todo mundo já sabe que o orçamento é todo o dinheiro que o governo vai utilizar naquele ano. Esse orçamento tinha que ter sido votado até dezembro, como é feito todos os anos, mas infelizmente devido à pandemia, foi aprovado na semana passada, lá no Congresso Nacional. E esse projeto, esse orçamento, todo o dinheiro que vai ser utilizado pelo governo esse ano, prevê uma redução nos gastos com um benefício por incapacidade do INSS. É isso mesmo, um corte no dinheiro que o governo vai utilizar no auxílio-doença, contando aí com mudanças nas regras do benefício que não foram ainda combinadas com o time do ministro da Economia, Paulo Guedes. Então nós vamos entender aqui. Infelizmente é uma situação política que revolta muito as pessoas, o uso do dinheiro público para bancar senadores e deputados. Eu explico para vocês a partir de agora, vou pedir para vocês deixarem aquele like, aquele joinha, para que eu possa continuar com esse trabalho informativo e de pesquisa, para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação. O relator do orçamento é o senador Márcio Bittar, do MDB. Ele cortou do orçamento cerca de 4 bilhões de reais, eu repito, são 4 bilhões de reais, que estimava aí gastar esse dinheiro o governo com despesas pagando auxílio-doença para os trabalhadores. Ele cortou esse dinheiro aí, essa despesa de 4 bilhões do orçamento, que seria destinado ao auxílio-doença, partindo da premissa de que o governo enviará uma medida provisória, uma MP, alterando a forma de pagamento do benefício. Vou explicar para vocês. O movimento faz parte de uma estratégia para ampliar verba para emendas parlamentares usadas por deputados e senadores para destinarem recursos do orçamento para suas bases eleitorais. Então, garantindo já as eleições de 2022, eles vão retirar do orçamento 4 bilhões de reais que iriam para ser pagos para quem recebe benefício do INSS para agradar o seu eleitorado lá, onde o senador, o deputado tem residência, tem todas as pessoas que votam, e eles vão levar esse dinheiro lá para a sua região para conseguir mais votos. Então, portanto, segundo técnicos da equipe econômica do ministro Paulo Guedes, esse corte no auxílio-doença ainda não teve aprovação, não teve o aval da pasta, e existe a possibilidade de que a medida provisória nem seja publicada, pois o assunto ainda está em discussão pelo governo. Foi criado aí um mecanismo para que 4 bilhões de reais em emendas parlamentares, ou seja, dinheiro para deputados e senadores, só sejam liberados após ser aprovada uma lei ou a apresentação de uma medida provisória que altere as regras de pagamento do auxílio-doença. E você aí nesse momento passando necessidades porque não consegue ter acesso a um benefício que você pagou por ele, que a empresa descontou aí do seu salário, o INSS, que é um direito seu, que é um seguro. Nesse momento você não tem acesso a esse benefício e o governo, ou melhor, deputados e senadores pensam em utilizar o seu dinheiro para conseguir melhores
para conseguir reeleições lá em 2022. O projeto do orçamento, ou seja, todo o dinheiro que o governo pode utilizar, não diz exatamente qual deve ser aí a mudança dentro do benefício do INSS. O que está em estudo, que o governo aí, ou melhor, que os deputados e senadores colocaram na proposta, é que o pagamento concedido a trabalhadores afastados por motivo de saúde poderá ser feito pelas empresas, ao invés do INSS, ou seja, ao invés da Previdência, do governo pagar o seu auxílio-doença. Segundo essa medida provisória aqui, quem pagaria seriam as empresas, economizando para o governo 4 bilhões de reais, que seriam utilizados, como eu disse e repito, para os senadores e deputados conseguirem levar dinheiro lá para suas bases eleitorais em forma de recursos. O reembolso para a empresa que bancaria ali o seu benefício de auxílio-doença seria com um abatimento em imposto federal devido ao governo, como, por exemplo, aí a contribuição patronal à Previdência. Então, o governo daria desconto para as empresas, como abatimento em imposto federal, uma espécie de reembolso para aqueles que pagarem para os seus funcionários doentes um benefício aí de auxílio-doença. A ideia de alterar as regras de pagamento do auxílio-doença, ela foi desenhada no ano de 2019 pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Eu até fiz alguns vídeos na época. No ano passado, essa discussão não veio tão à tona devido ao problema da pandemia, mas nesse momento foi o único jeitinho brasileiro, aí, a única maneira que esses deputados e senadores pensaram de conseguir alguns bilhões de reais para recursos das suas reeleições, para conseguir manter a sua candidatura ali em 2022. Membros do Ministério da Economia estão estudando, estão avaliando que agora, no momento, é outro, né? Por causa da crise, muitas empresas aí não têm dinheiro em caixa para poder bancar, para poder pagar o benefício do auxílio-doença dos trabalhadores em troca de uma compensação fiscal que viria aí posteriormente com o abatimento de tributos. Então, no momento de crise, as empresas não teriam esse dinheiro para pagar o auxílio-doença. O mecanismo criado e aprovado pelo Congresso, se as mudanças no auxílio-doença não forem apresentadas até 30 dias após aí o orçamento ser convertido em lei, os gastos condicionados a essa medida aí, os 4 bilhões de reais em emendas para senadores e deputados, deverão ser cancelados. Então, esse mecanismo que foi utilizado na aprovação de todo o dinheiro que pode ser utilizado pelo Congresso, a aprovação do orçamento 2021, se as mudanças que foram propostas no pagamento do auxílio-doença, que seria a empresa que ia pagar, se elas não forem apresentadas em até 30 dias após o orçamento ser convertido em lei, os gastos condicionados a essa medida, ou seja, os 4 bilhões de reais que seriam destinados para deputados e senadores utilizarem, como bem entenderem lá, distribuírem entre si, deverão ser cancelados. Apesar de a equipe econômica do ministro Paulo Guedes dizer que não deu autorização, não deu aval a esse instrumento, a essa mudança, líderes governistas participaram aí de negociações do orçamento que turbinou o volume de emendas parlamentares. Então, os líderes têm interesse, porque essas emendas parlamentares são dinheiro, como eu disse, que vai para esses deputados e senadores para utilizarem lá nas suas bases eleitorais para conseguir uma melhora ali, quem sabe uma reeleição. Uma das possibilidades em análise pela ala política, então, é que um congressista apresente o projeto de lei para tentar viabilizar a mudança nas regras do auxílio-doença. No entanto, a proposta foi enfrentada aí com resistência de alguns partidos. Precisaria de um andamento, aí, de uma tramitação rápida lá dentro da Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para que o Palácio do Planalto tenha o tempo
de sancionar a lei dentro do prazo. Então, existe um prazo para isso, são 30 dias depois que a lei foi feita, senão vai perder. Então, estão correndo atrás para conseguir essa modificação. Atualmente, nós sabemos que os 15 primeiros dias de afastamento do emprego já são pagos pela empresa, são custeados ali pelo empregador. O auxílio-doença passaria então a ser pago apenas depois, a partir do 16º dia e depois dos 15 dias, o auxílio-doença passa a ser pago somente então pelo INSS depois de uma perícia médica para verificar se aquela pessoa continua incapaz de realizar suas atividades de trabalho, mesmo depois de 2 semanas que o empregador ali, que a empresa pagou. Então, os primeiros 15 dias, as 2 primeiras semanas, é a empresa que paga. Aí essa pessoa passa por uma perícia médica do INSS que vai avaliar se a pessoa tem condição de retornar ao trabalho ou se precisa continuar recebendo o benefício. Se precisar continuar pagando, o restante do tratamento aí, que a pessoa tem que ficar afastada, quem decide o tanto que precisa ficar afastado, se mais 15 dias, se mais 1 mês, se mais 2, 3 meses, 6 meses, ou se tem que aposentar pelo resto da sua vida, ficar afastado, é o médico perito do INSS. Então, depois, a partir, aliás, do 16º dia, quem paga o benefício é o governo, é a Previdência, é o INSS. Só das 2 primeiras semanas, os 15 dias ali, quem paga é a empresa. Porém, há perícias aí que levam mais de 1 mês para serem realizadas. Essa aqui é uma realidade. Período em que o funcionário fica sem pagamento, nem da empresa e nem do INSS. Então, a pessoa fica 15 dias, são 2 semanas, recebendo dinheiro lá da empresa. Aí é agendada a perícia médica. Essa perícia médica, nós sabemos que das mais de 1.500 agências do INSS, pouco mais de 500 estão abertas hoje, sem contar que algumas delas não têm perícia médica, e agora nesse momento da pandemia estão mais restritas ainda. Apenas aquelas que têm perícia médica estão atendendo serviços exclusivos de perícia médica e assistência social. Então, portanto, a pessoa agenda uma perícia, ficou ali 2 semanas recebendo da empresa, às vezes tem que ficar 1 mês ou 2 sem receber nada, porque a empresa só tinha condições de pagar o que é por lei 15 dias, 16º dia em diante, quem tem que pagar se o INSS aprovar pela perícia. Se a perícia demora, essa pessoa fica sem recursos. Então, o que acontece é que as perícias às vezes levam mais de 1 mês para serem realizadas pelo INSS, período em que esse funcionário fica sem receber nada, fica sem pagamento, não recebe da empresa, porque está afastado, não pode voltar a trabalhar, e também não recebe do INSS, porque o benefício ainda não foi liberado, ainda não passou por perícia. Essa ideia chegou a ser estudada pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes, lá em 2019, e é que a empresa aí assuma todo o pagamento durante todo o período de recuperação desse funcionário, no caso aí, o período em que ele ficar recebendo o auxílio-doença. Então é complicado essa ideia, já deixou de lado há algum bom tempo aí, o governo não discutiu, e agora resolveram ressuscitar aí esse plano da empresa pagar para poder economizar aí esses 4 bilhões de reais para que deputados e senadores possam utilizar como forma de recursos, né? Vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido essa informação. Estou acompanhando aqui, porque se não for dentro desse prazo aí de 30 dias após essa aprovação, não for aprovada essa medida provisória, isso é cancelado e perde a sua validade. É isso que nós esperamos. Então, vou estar acompanhando aqui para trazer essas informações para vocês, pedindo aí que isso não aconteça realmente, porque seria um absurdo, é revoltante saber que políticos aí, você votou no seu senador, no seu deputado federal, e hoje ele está fazendo isso com você, tirando dinheiro do auxílio-doença. Para quê? Para poder bancar a verba eleitoral. São 4 bilhões de reais em emendas. Então, portanto, fazemos votos que seja cancelado, que o ministro da Economia também tenha um bom senso
de não aceitar essa medida provisória aí. Então, nesse período de 30 dias após o orçamento ser convertido em lei, os gastos condicionados a essa medida e os 4 bilhões de reais poderão ser cancelados se eles não conseguirem a aprovação desse mecanismo que muda a forma de pagamento do auxílio-doença, desonerando o governo, ou seja, tirando a responsabilidade do governo e passando para as empresas. E essas empresas teriam como uma forma de receber o dinheiro de volta, reembolso, descontos em tributos no futuro, no momento em que todas as empresas estão demitindo aí, porque estamos em meio a uma crise econômica. Daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês e espero em breve que realmente sejam canceladas aí essas medidas que infelizmente já foram votadas e aceitas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Agora está sendo encaminhado para o governo aí para aprovação ou não. Em breve eu trago mais informações, eu vou pedir para vocês deixarem aqui os seus comentários aqui nesse vídeo e peço que vocês compartilhem essas informações para na hora do voto você ponderar aí, lembrar quem são as cabeças que estão à frente ali do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Faça uma pesquisa rápida, é simples. Hoje nós temos celular aí na palma da mão, internet, né? Móvel ou dentro de casa, faz uma pesquisa no Google sobre o candidato aí da sua região, se ele votou a favor de cortar o auxílio-doença aí, o pagamento do auxílio-doença pelo governo, para conseguir essa verba aí orçamentária para utilizar na sua reeleição lá em 2022. Fique atento, abra os olhos aí, é uma situação complicada. Nesse momento tudo estaria voltado para a prevenção aí da pandemia. Algo que não está acontecendo, infelizmente. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Que Deus abençoe as nossas famílias. Meu muito obrigado a todos que participam aqui do canal. Aproveita esse momento do vídeo sempre para deixar um forte abraço a todos que seguem aqui, que são inscritos. Até o próximo vídeo.